Olá, sejam todos bem-vindos a mais um programa São Gonçalo Podcast. Gente, quero começar o programa de hoje com uma reflexão. Esse ano de 2024, que já está quase no finalzinho, daqui a pouquinho chega aí 2025, como que foi todos os planos que você fez durante o ano? Você conseguiu cumprir algum dos seus objetivos, suas metas, das suas promessas? Quantos livros você leu em 2024? Uma outra pergunta. Quantas pessoas você ajudou em 2024? Independente de cor, raça, religião, quantas pessoas você conseguiu ajudar? E, por último, nesse ano de 2024, você conseguiu, de alguma maneira, assistir algum programa relevante, que você aprendeu alguma coisa, que te ensinou alguma coisa, ou você simplesmente perdeu boa parte do seu tempo com jogos, com programas de besterol, de piadas? Então, eu gostaria que você refletisse nessas 3 perguntas para que em 2025 você, de repente, possa fazer diferente, assistir mais programas relevantes, assistir mais podcasts que possam te ajudar, que possam, te ensinar coisas a você colocar em prática, que 2025 você consiga não colocar 1000 metas para cumprir, mas uma que você faça bem feito, que 2025 você consiga ajudar mais pessoas. E isso não depende de dinheiro, de situação financeira, isso não precisa esperar você ganhar na loteria. Você pode ajudar qualquer pessoa do seu jeitinho, da sua maneira. Sabia que às vezes com uma mensagem de WhatsApp você consegue ajudar uma pessoa lá no outro lado? Então, reveja isso na sua vida, passe a olhar a vida de uma maneira mais bonita e aí as pessoas vão ver você de uma maneira mais bonita também, ok? A gente tem que contribuir para quando você partir, para quando você dormir, enfim, né? Você deixar um legado, as pessoas falarem bem de você. Porque se você morrer hoje, o que vão falar de você? O que você vai deixar, né? Problemas? Dívidas? Então eu acho que você tem que aproveitar que você está vivo. Claro que você vai sacrificar final de semana, né, na bebedeira, você vai sacrificar final de semana que você vai deixar de ir para a região dos lagos, enfim, mas pelo menos você vai pagar todo mundo, você vai deixar as suas contas aí em dia, né? Porque é muito ruim quando a pessoa parte, né, quando a pessoa morre e deixa uma série de problemas para os parentes resolverem. Então, assim, final de ano, já que é a hora de você fazer reflexões, né? Eu queria então começar o programa de hoje deixando essa reflexão para vocês pensarem, e eu acho que é legal, né, a gente provocar isso para você refletir, pensar e pensar assim, caramba, realmente, 2024 eu não juntei dinheiro, 2024 eu não viajei, 2024 eu não li livro, para que 2025 você possa tirar isso do papel e não prometa ler 10 livros em 2025. Se você nunca leu, leia um. Já é um começo, então é por aí. Ok? Hoje eu estou muito feliz, estou com, mais uma vez, ela já é de casa, né? Doutora Andréa Cunha, uma amiga do meu coração, uma grande psicóloga, ela que atende não só em São Gonçalo, Niterói, mas também em todo o estado do Rio, online, fora do Brasil também, uma psicóloga muito conceituada, que eu admiro, que eu amo, Andréa Cunha. Olá, Alex, que satisfação mais uma vez estar aqui. Prazer. É sempre bom poder contribuir com... Eu costumo dizer que tem coisas que são tão relevantes que é de utilidade pública. Sim. E o teu programa é assim, né? Eu vejo o quanto que você se preocupa em ajudar o pequeno Sim, empresário. exato. Né? Você se preocupa com a cidade de São Gonçalo em si, com os gonçalenses. Como você é comprometido com o crescimento das pessoas e também trazendo assuntos sempre relevantes, importantes. E que bom finalizar o ano assim juntos, né? Ah, que bom. Satisfação Não aqui tinha também, pessoa melhor. com a sua equipe. E me sinto bem honrada. E a gente está bem aqui. conectado, porque antes de você mandar mensagem para me desejar Feliz Natal, enfim, eu já tinha pensado em você, só que você não sabia. Eu falei, gente, eu vou mandar mensagem para Andréa para poder ela vir no meu programa. E aí, juro mesmo por Deus. E aí, quando foi uns 2 ou 3 dias depois, você mandou mensagem. Eu falei, Andréa, queria falar contigo. Bacana, eu tenho um hábito mesmo, fim de ano, assim, não só fim de ano, mas geralmente aquelas pessoas que foram relevantes pra gente também, né, que de alguma forma... A gente admira o trabalho, né, de vocês, a gente admira o trabalho, seu trabalho principalmente aqui. Obrigado. Né, na região, e eu vejo quanto você ajuda não só as pessoas que são parceiros seus, mas pessoas que estão aí te acompanhando, né? Isso é muito então, bacana. É sempre uma satisfação, uma alegria prazer estar meu. aqui. Boa tarde. E o que eu falo com o pessoal a gente, acho que eu estava até conversando com o André mesmo, a gente colocou o nome do programa, o nome da cidade, porque a ideia é essa mesmo, a gente enaltecer a cidade. Sim, até porque existia uma cultura, né? Está caindo muito até, graças a Deus, com a nova gestão. Sim, parabéns. Que as pessoas tinham vergonha, às vezes, até de
falar que era gonçalense. Exatamente. Né? E não tem porquê, né? Desquebrar isso. Eu já morando, mesmo trabalhando em Niterói há tanto tempo, na Zona Sul do Rio também. Sim. Nunca tive, eu sempre falo pra minha filha, né? Os dois nasceram em Niterói, mas eu nasci em São Gonçalo, na Clínica São Gonçalo, então São Gonçalo raiz, né? Morei em São Paulo, voltei, mas nunca tive vergonha, porque é um povo trabalhador, é um povo esforçado, exato. É um povo que corre atrás. E tem problemas como as principais cidades, as grandes cidades, mas agora acredito que São Gonçalo está vendo os melhores momentos. Eu fico muito feliz, porque eu e você, a gente viu várias gestões em São Gonçalo, cada uma pior do que a outra, e de repente a gente é surpreendido. Parabéns, Capitão Nelson, pelo trabalho que você tem feito. Não é à toa que ele foi reeleito com milhões de votos aí, né? Verdade. Então o povo tem acompanhado, o povo não é burro. Então parabéns aí. E por onde você anda em São Gonçalo, você se assusta, porque tem obra em tudo simultaneamente. E vários assim, bairros com obra. A gente percebe também até aquelas pessoas que tinham necessidade de um exame, a parte de saúde, a parte de medicação. Sim, melhorou muito. Obviamente que, né, é uma cidade muito grande em população. Então, para atender todas as demandas, né, em 4 anos não é possível. Não. Mas ele vem se esforçando e a gente tem visto na prática também, não só pela infraestrutura da cidade, a parte urbana está toda mudando. Sim, isso é muito legal. Você percebe por onde você passa, até nos lugares, nos subbairros que você vai. E, assim, São Gonçalo está ficando mais bonito. Tá. E tem, assim, muitas novidades aí. Né? A região de Alcântara, por exemplo, vai ser muito beneficiada a esse. Eu conversei com uma dos vereadores de lá. E tem um investimento já liberado para a região de Alcântara. Então, assim, vai ser bem surpreendente, né? O que a gente já está vendo e que a gente vai ver, né? Que bacana, né? Muito legal. E hoje, pessoal, a doutora Andréia trouxe um tema muito legal pra gente. A gente vai falar sobre aí metas, objetivos, né? Sim, com certeza. Essa fase da... Estamos aí praticamente, né? Quantos dias? 10 dias para o fim do ano, por aí, né? 11 dias. Vamos colocar 11 dias para finalizar 2024. E eu estava até conversando com você sobre isso. Exato. Impressionante como a demanda, até na clínica, cresce. Eu vi a necessidade já há alguns anos de estender no mês de dezembro os atendimentos na clínica, justamente por isso, porque as pessoas... Já existe aquela síndrome no final do ano, né? Então, ou ficam presas naquilo que não conseguiram realizar, e aí isso traz uma frustração enorme, lidar com isso é muito difícil. Verdade. Né? Gerando até sentimentos de tristeza, depressão, lamento. Lamentável. E ficando preso ali, ou já aquela ansiedade louca para o próximo ano, como você falou, né? Exato. A gente precisa pensar aquilo por que aquilo é importante, né? Por que eu quero fazer aquilo, não assim... Sair desse piloto automático, acho que é o que a gente está vivendo. Verdade. Quais são as principais demandas de objetivos, né, dificuldades que você recebe em relação às metas de final de ano das pessoas? Olha, desde as mais genéricas, subjetivas, até as mais palpáveis, né? Então, por exemplo, muitas pessoas dizem que quer desenvolver mais autoconfiança, que quer ser mais autoconfiante, que teve muito problema de autoestima e não conseguiu, mas eu vejo muitas pessoas assim, eu quero desenvolver novos hábitos. Aí quando eu pergunto dos novos hábitos, eu quero ler mais, como você falou, eu quero juntar dinheiro. Juntar dinheiro é uma coisa que as pessoas falam muito sobre isso. Sim. Eu quero... Fazer atividade física é uma coisa também que vem muito, né? Sim. Então, assim, são grandes objetivos, objetivos muito bons. Eu até percebo que as pessoas estão cada vez mais ligadas a essa coisa da saúde. Elas querem ter saúde, elas querem ser leitoras, elas querem muito... Só que nós concorremos, como você falou... você fez praticamente aí uma retrospectiva 2024 das dificuldades tecnológicas que a gente está vivendo. Você estava falando aí, o que nós assistimos. Exato. E eu não sei se você viu, semana retrasada saiu a palavra do ano, né, pelo dicionário de Oxford, que é brain rot, que significa cérebro apodrecido. Uou. E que tem a ver com toda o prejuízo que o cérebro está tendo em relação à parte cognitiva mesmo, né, a parte dos pensamentos, na verdade, do conhecimento mais profundo, né, vamos colocar assim. Então, por que isso? Por conta dessa quantidade de estímulos a conteúdos rasos, principalmente nas redes sociais. Então, um simples rolar no feed não é um simples rolar no feed. Você está ali, se não tiver de forma intencional, porque como você falou, eu sou muito a favor da tecnologia, eu sou muito a favor de tudo que tem aí à disposição, informação, conhecimento. Acho que a gente nunca teve tanto conhecimento disponível. Só que o que acontece? Se eu não faço essa seleção, eu sou levada pelos estímulos. E aí eu vou ter esse excesso de estímulo que são conteúdos rasos,
que não estimula meu cérebro a coisas mais profundas e eu vou começar a ter muitos problemas. Então, assim, é muito mais sobre, eu falo, autorresponsabilidade, né? A autorresponsabilidade não é a gente assumir a culpa de tudo. Porque muitas coisas que aconteceram na nossa vida não foi culpa nossa. Sim. Mas é o que eu escolho fazer com isso. Então, como você falou, conhecimento está aí, os bons cursos estão aí, programas como esse seu estão aí. Enfim, está tudo disponível para que você vá lá e selecione de forma intencional o que você quer consumir. Exato. Mas talvez o grande desafio seja justamente sair do piloto automático. Você acha que isso tem a ver com mudanças de hábitos? Porque todo mundo, sua grande maioria, tem aquela parcela que fala, depois do Natal, do Ano Novo, eu vou começar minha dieta, né? Exatamente. Por que tem que ser depois do Natal Novo? Porque, claro, vem doce, vem rabanada, vem aquela coisa, né? As coisas gostosas. E aí vem o início de ano e a pessoa não começa ali a mudança de hábito para emagrecer. Ou às vezes até começa de forma intencional, mas ela não consegue sustentar. E é muito legal você falar nisso, porque eu vejo assim, quais são as armadilhas que impedem das pessoas realmente estabelecerem metas e não cumprirem. Exato. Uma das metas, né, uma das mais procuradas, inclusive, é a mudança de hábito. Eu quero implementar um novo hábito na minha vida. Para isso, a gente precisa se conhecer. Como que se forma um hábito? Para o teu cérebro, para o nosso cérebro, hábito é economia de energia. Ou seja, a forma como você funciona hoje, a forma como funciona hoje é fruto de 10, 5, 15 anos para trás. Já está funcionando assim. Então, qualquer elemento que eu venha a acionar, eu preciso de intenção e ação. E aí, justamente os hábitos é onde está, assim, acredito que é o maior desafio. E quando a gente fala de meta, um dos impedidores é justamente, você falou de uma forma muito assertiva, a quantidade, né? Então, eu vejo muitos pacientes chegando no consultório, determinei essa lista de coisas, assim, e é um balde de água fria, mas eu falo, teu cérebro não vai acompanhar e nem vai sustentar todas essas mudanças, porque o nosso cérebro, ele luta para que você continue funcionando da forma que você está funcionando. Por quê? O cérebro demanda muita energia, esse é o cérebro que mais demanda energia do nosso corpo. Quanto mais ele te manter como você está, melhor. Sim. Então, assim, o ideal é você escolher 1, 2, 3, vamos pensar aí no máximo 3. Sim. E por que aquilo é importante para mim, né? Então, porque a primeira coisa, né? Qual a importância dessa meta para mim, desse objetivo? Eu quero implementar atividade física, eu quero implementar, você falou aí vamos pegar a alimentação, né? Sim. Que eu acho que é uma grande coisa, assim, um grande assunto que as pessoas têm comentado muito. Nunca se falou tanto em saúde, mas nunca se teve tão menos saúde como a gente está tendo atualmente. Verdade. Porque precisa de comprometimento, né? Precisa de intenção e precisa de ação. Determinei que eu quero ser uma pessoa, e vamos pensar uma meta genérica. As pessoas falam assim, eu quero emagrecer. Você já deve ter escutado muito isso. Muito. Eu quero emagrecer. Emagrecer é uma meta genérica. Eu sou um que eu falo isso. Agora, o que eu preciso fazer para... Eu quero emagrecer ou eu quero ser uma pessoa magra? E a gente tem que ter muito cuidado, porque quantas pessoas a gente pega que conseguem atingir realmente, eu quero eliminar 5 quilos. E elimina e depois volta tudo de novo. Por quê? Porque só queria chegar até ali. Agora é diferente de quando eu falo assim, eu quero ser uma pessoa que cuida da minha saúde. Eu quero ser uma pessoa comprometida com uma alimentação saudável. Sim. Eu quero... E por quê? Porque eu quero ter longevidade, porque eu não quero adoecer. Então, é uma meta muito mais profunda e você consegue de forma intencional. Porque se eu tô aqui, você mesmo falou hoje, quando eu cheguei, você emagreceu e tudo. Sim, então, se eu cheguei nesse objetivo e eu achar que tá bom, o meu piloto automático provavelmente vai me puxar, porque é muito comum que isso aconteça. Verdade. Por isso que eu preciso estar fora desse piloto automático. Por que aquilo é importante para mim? Exato. Né? Como desenvolver aquilo. Então, foi excelente o seu exemplo, porque, de fato, esse final de ano, o que mais aparece mesmo, tem essa questão da intenção. Eu falo que de boas intenções o inferno está cheio. Porque tem boas intenções, mas o quanto eu estou comprometido em fazer aquilo funcionar. E para isso eu preciso entender os mecanismos. Qual é o mecanismo de uma formação de hábito? Tem uma frase que eu gosto muito, que ele diz que os nossos hábitos determinam os nossos futuros. Sim, né? Então a gente precisa se comprometer com os nossos hábitos, porque são os hábitos que determinam o futuro. Até estou lendo um livro que também fala sobre disciplina, sobre destino, porque de fato é isso. Mas se eu não entender o mecanismo de como acontece a formação de um hábito, até virar hábito eu preciso de quê? Da disciplina. Exatamente. Disciplina não é algo tão penoso assim. Disciplina, na verdade, não é penoso. Tem uma frase do Nuno Cobra, ele foi treinador
do Ayrton Senna. E ele tem um livro chamado Semente da Vitória, que ele fala que a disciplina é uma ponte, né, entre o objetivo ali, a meta e a realização. Sim. Se a gente pensa em ponte, a gente pensa num caminho. A questão toda para mim aí é o seguinte: quanto que eu determino de peso para levar para esse caminho? Porque as pessoas se preocupam muito com quantidade e com a qualidade. Então, quando ela pensa numa meta, num objetivo, num hábito, já pensa num hábito que é estabelecido. Sim. Então, se eu penso que eu quero ser uma pessoa que faz atividade física, eu já penso que eu estou naquele hábito, que eu já acordo praticamente, né, igual tomar café e tudo, e não é assim. Isso, inclusive, é uma das coisas que é auto-engano. Por que é auto-engano? Quando a gente pensa isso, é como se a meta já tivesse estabelecida e funcionando. Sim. E aí você vê muitas pessoas, comprei um tênis, comprei uma roupa, na cabeça já está funcionando, mas não está. Logo vai começar os pensamentos sabotadores, vai começar o teu cérebro falar assim, hoje não, dessa forma não. E quando você vê, você fica frustrado. Por quê? Cada vez que eu estabeleço uma meta de mudança e eu não consigo, né, por não me atentar a esses detalhes, eu reforço a ideia para minha autoestima de que eu que sou incapaz. Por isso que vem esses sentimentos no final do ano. Eu não tive a capacidade. Quando, na verdade, a questão não foi capacidade. Foi estudar, planejar a mínima coisa. Qual é a mínima coisa? Você falou assim, é melhor escolher uma coisa. Eu escuto muitas pessoas falando assim, eu quero fazer muitos cursos, eu quero fazer muito isso. E você vê muito isso disponível. Muito. Pessoas fazem muitos cursos, que procuram muitos conhecimentos, mas o que de fato está aplicando? Seria melhor, de repente, se você tivesse comprado um curso e tivesse aplicado aquilo na sua vida? Realmente? Então, talvez, eu arrisco dizer que o maior desafio é fazer esse filtro realmente de estímulo e realmente determinar aquilo que... Por que eu vou fazer isso? Por que é importante para mim? Será que é porque todo mundo faz? Será que é porque todo mundo fala? Exato. Será que eu tenho que fazer? Não. Né? Então, assim, voltando para essa questão do hábito, acho que hábito, a gente precisa entender que, primeiro, é a disciplina. Eu falei até da ponte. Se eu determino que eu vou levar 5 litros nessa ponte, por essa ponte que é a disciplina entre o objetivo e lá a meta concretizada, vai ficar muito difícil. Mas você fala, vou levar uma garrafinha todo dia de 500 ml, não fica mais fácil? Sim. Então, Alex, acho que talvez, assim, talvez não, eu afirmo isso. Sim. O maior impedidor de um hábito realmente se tornar ali eficaz, vamos colocar assim, ficar em andamento, é justamente eu subestimar os pequenos passos. As coisas pequenas. Quer ver? Vou te dar um exemplo. Você falou aí de leitura. Estou pegando só seus exemplos. Pode pegar. Então, você falou aí de ler. Eu recebo muitas pessoas falando assim, quero ser uma leitora ávida. Quero ser aquela pessoa que lê, porque o brasileiro que aplica. não é. Não, inclusive, infelizmente, saiu agora, recentemente, foi esse mês, esse ano de 2024, caiu ainda, o Brasil já não tinha, né, infelizmente, já liderava o ranking de não ler, Meu e Deus. esse ano piorou mais ainda. E é paradoxal, né, porque no mundo de tanto conhecimento, tecnologia, livros em PDF, tantas coisas, né, eu percebo muito essa ligação do excesso de estímulo. E não muda, né? Eu coloco nos grupos de WhatsApp que eu participo de amigo, que esse ano é época de, final de ano é época de amigo oculto. Aí, os três brincadeiras de amigo culto que eu tô participando, eu coloco lá, cada um coloca o que quer ganhar, né? Aí nos 3 grupos eu coloquei lá, gente, eu quero ganhar um desses livros. E coloco 5 opções de livros. Bacana. Todo mundo me critica. Fala sério, livro? Por que você não pediu um perfume? Falei, exatamente. Gente, infelizmente a gente tem isso. Só que mesmo as pessoas que determinam, o que eu percebo? Aquela velha armadilha. Eu já penso que eu tenho que ler uma quantidade, metade de um livro por dia, que eu tenho que ler 30, 50 livros por ano. E se a gente for pensar, se você pega, e isso está dentro do que a gente vai conversar aqui, né? Como estabelecer uma meta realmente factível, mensurável, que eu consiga atingir. Não subestimando as pequenas partes. Porque se eu estabeleço 3 páginas por dia, frente e verso, até uma criança consegue ler, correto? 3 páginas por dia, ao final de 30 dias, dá em torno de 210 páginas, que é um livro médio normal. Ao final de um ano, a gente está falando de 10 livros lidos. Uou. Ao final de 5 anos, são 50 livros lidos. Caramba. Quantos livros se leu? E eu não estou falando de grandes coisas que te levou ali. A disciplina de 3 páginas por dia. 3 páginas por dia, em média, em 15 minutos, você consegue ler até menos. Tem pessoas que conseguem até menos. Claro. Então, a gente está falando do mínimo, que é justamente o que é subestimado. A gente, quando pensa numa meta, quando pensa em estabelecer um hábito, a gente não pensa, a gente já pensa na coisa pronta, preparada. Exato. Né? Tem até uma frase, eu acho que é de São Francisco de Assis, que ele fala, comece com
com o possível, né? Até você chegar ao impossível. Boa, né? Depois o que precisa ser feito e até você chegar ao impossível. Mas o que prejudica a pessoa de alcançar as metas? Justamente isso, é subestimar. Primeiro, subestimar. E, principalmente, eu acredito... Isso é uma das coisas. Eu acredito que é listar muitas coisas, como eu falei, né? Então, você começa a colocar tanta coisa ali. Eu quero mudar isso, eu quero fazer isso, eu quero... Que o teu cérebro não vai acompanhar. Então, também é uma das coisas. Outra coisa que atrapalha muito essa realização das metas de continuarem ali no papel só, né, porque acaba ficando no papel, é não considerar a nossa realidade. A gente está vivendo um momento de muita comparação, né, Alex? Então, assim, eu percebo muito isso. Eu quero fazer isso porque fulano faz, porque ciclano faz, só que fulano tem uma quantidade de horas disponível para aquilo. Às vezes eu vejo muitas moças se comparando, pessoas que têm filhos, pessoas que têm outros afazeres, né, se comparando com pessoas que têm uma disponibilidade maior. E aí, depois quando param, falam assim, eu não faço porque eu não tenho tempo. Tá, fulano tem 1h30 para cuidar da saúde, fazer uma atividade física, mas você tem 20 minutos, 30? Qualquer coisa é diferente de nada, né? Isso, no longo prazo, faz muita diferença, como eu falei. A gente não pode subestimar as pequenas coisas, né? Então, assim, quantidade de coisas que se estabelece, não considerar a nossa realidade, não entender o mecanismo de uma mudança de hábito, porque passa por várias etapas uma mudança de comportamento, né? E uma das mudanças é aquela parte que eu nem sei que não sei, ou seja, eu tô alienada, eu não sei que eu preciso disso, eu não sei que eu preciso daquilo. Quando eu me dou conta que eu faço a meta, ali eu já saí da inconsciência, porque eu já sei que eu preciso melhorar algumas coisas. Sim. Agora também, assim, quem tá assistindo tem que entender o seguinte, você tá uma vida inteira num ritmo, num hábito, aí é o que a doutora falou, aí ano que vem você quer tentar alcançar o seu objetivo, beleza, eu quero emagrecer, mas o que vai te custar? Vai te custar menos açúcar branca, vai te custar menos farinha, vai te custar exercícios físicos, coisas que você não faz. E não vai ser fácil tirar isso do papel, porque uma coisa é a gente colocar na agenda. Check. A outra coisa é a prática, porque vai doer. Sim, aí eu tenho que estar disposto, e eu sempre falo, né? A gente precisa fortalecer o nosso músculo da tolerância à frustração. Mas nesse caso não seria necessária ajuda de repente, um profissional? Porque às vezes sozinha a pessoa não consegue, não. Sim, com certeza. Tem muitos casos que sim, se a pessoa tivesse, por exemplo, as pessoas mais ansiosas, né, que sofrem de ansiedade, elas têm muita dificuldade de, sozinhas, estabelecerem até uma meta factível, uma meta que é possível, até pela falta de autoconhecimento, porque eu só consigo melhorar alguma coisa quando eu conheço, né? O próprio Carl Rogers, que é um dos teóricos que eu amo da psicologia, ele vai dizer, quando eu me aceito como eu sou, eu mudo. É paradoxal, porque se eu me aceito como eu sou, eu não deveria mudar. Mas por que eu mudo? Porque agora eu vejo. Agora eu vejo que eu preciso melhorar nisso, agora eu vejo que eu tenho dificuldade naquilo. Como que eu vou mudar alguma coisa que eu não vejo? Você deve conhecer várias pessoas que você fala assim, que você percebe que precisa melhorar muitos aspectos, mudar, e a pessoa não vê, ela não enxerga. Não, tá ótimo, né? Eu não consigo ver isso, né? Quando ela admite, fala, não, peraí. Eu preciso realmente, eu preciso melhorar, eu preciso fazer isso. Eu fiquei um bom tempo treinando sem professor orientador, sem personal. E eu vejo a diferença que é quando você vai treinar muita com um coisa. professor, com alguém que te orienta. Mas em algum momento eu falei assim, nossa, eu tô com dificuldade com isso. Por quê? Vivia cheio de dores, usava aparelho errado, não fazia certo, não tinha conhecimento técnico para aquilo. Só que ao chegar nesse entendimento, eu tive que me dar conta e reconhecer. Então, eu reconheci que eu tinha uma limitação de conseguir utilizar da forma correta, fazer da forma certa. E isso a gente pode aplicar em todas as áreas da nossa vida. Que áreas da nossa vida que eu vejo, né? E aí fica até para o pessoal que está acompanhando a gente, que eu vejo minha limitação. Porque reconhecer, gente, você está falando de humildade, mas está falando também de sabedoria. Claro. Né? Isso não é fraqueza. Exatamente. Pedir ajuda não é fraqueza, porque, por exemplo, né? Legal, que é o meu caso, eu quero ficar definido, um exemplo, né? Só que eu estou na academia o ano inteiro e não estou definido. Eu falei, opa, vou recorrer a um personal, a um nutricionista, porque sozinho eu não... E vira frustração. Exatamente. Falei, cara, por que ele consegue e eu não consigo? Então, a comparação... E isso é muito legal você colocando, porque olha a diferença de que, eu quero definir o meu corpo. Eu sei que para definir o corpo eu preciso de um tempo. Cada organismo vai responder de uma forma diferente. Então, para definir, precisa de mais peso, precisa disso, precisa daquilo. E já tem outros objetivos, que é eu quero me manter saudável, ter longevidade. O meu professor, o personal, falou assim, qual é o seu objetivo? Eu falei assim, olha, ter saúde na terceira idade, eu tô com 43, eu já penso na terceira idade.
até mesmo para, sei lá, ser uma avó, né? Sim, que consiga saudável, acompanhar, que consiga acompanhar os netos, que tenha Exato. saúde, que não fique doente, que não vive em hospital, que tenha autonomia. Então, assim, é uma meta mais a longo prazo, mas que se eu não fizer o diário todo dia, eu não vou ter. E é tão bonito ver uma pessoa com 80 anos independente. Com autonomia, né? E, com autonomia. Né? E você tá eu certíssima. acho muito legal, acho muito bacana. E é uma pena que nem todos os brasileiros pensam assim, porque, caramba, você com seus 43 anos, um cara de 20, tá pensando já nos seus 80. E a hora de investir nos 80 anos realmente é agora. Sim, porque assim, não tem. Eu sempre falo, as pessoas falam, como que eu vou cuidar do meu amanhã? O que eu tenho que fazer uma poupança? Cuidando do amanhã é cuidando do hoje. Quando eu escolho a alimentação certa, quando eu escolho me nutrir, quando eu priorizo um sono de qualidade, né? Quando eu vou fazer uma caminhada, quando eu vou andar de bicicleta, quando eu vou numa praça pública, que tem lá um monte de atividade que eu posso fazer ali de graça, né? E muitas pessoas, né, até utilizam isso, mas eu não tenho condições hoje, você tem tantos mecanismos que você consegue movimentar o seu corpo, porque quando você faz isso, você não só melhora o teu corpo em termos de articulação, de saúde, como também a saúde mental, porque neurotransmissores ali estão sendo estimulados a funcionarem da melhor forma possível. Exato. Então, essa é a nossa parte, né? Olhar para isso. Exatamente. Como definir melhor os objetivos e planejar de forma eficaz? Existe uma regra para isso? Existe, com certeza. Até anotei aqui para a gente conversar, porque é dúvida e dilema de muitas pessoas, né? Então, as etapas, né? Como eu falei, para mudanças de hábito. Lembra que eu falei que existe aquela primeira etapa que é nem sei que não sei. Que eu não sei porque que eu não sei se eu realmente preciso de alguma coisa, eu não sei se eu funciono. Ou seja, eu estou naquela parte cega que eu falo. Mas quando a gente já estabelece uma mudança ou algo que a gente quer mudar, na verdade, a gente já vai para aquela parte assim, sei que não sei. Eu sei que das minhas limitações, eu entendo. Mas aonde que nós queremos chegar? Nós queremos chegar naquela parte que sei, né? E mesmo assim ainda não está com uma mudança ali garantida de comportamento. Por quê? Por exemplo, quando eu tirei minha carteira de motorista, eu sabia dirigir, mas eu tinha que olhar mais retrovisor. Não era uma coisa automática como quando eu faço hoje. Claro. Hoje eu estou no automático. Hoje eu não preciso, eu converso, eu falo, não preciso ficar prestando atenção. Presta atenção, claro, mas é muito automático como muito dá. Automático, exato. Mas no início não, né? E aonde nós queremos chegar? Nem sei que sei, eu já funciona assim, já é por osmose. Exato. Né? Eu estava até lembrando de quando, durante muitos anos, eu lutei para estabelecer essa questão da atividade física na minha vida, que era lutar com os pensamentos sabotadores. E isso todo mundo passa por isso, né? Que é assim, negociar consigo mesmo. Sim. Hoje hoje eu não vou fazer isso, hoje eu não vou fazer aquilo. A gente querer agradar a gente. Negociar conosco mesmo, né? Assim, então, não, Alex, você tá cansado, coisas desse tipo. E aí é tão interessante quando você vai silenciando essa voz, que hoje, quando eu olho a minha rotina, a minha agenda, eu falo assim, não, em que momento, qual o jeito que eu vou dar para enfiar isso aqui na rotina, no objetivo. Então, você vai silenciando a voz ali que está te sabotando e você vai, porque você já não pensa por que você faz aquilo, você já sabe que é importante. Igual comer, você questiona, tem que comer todo dia, tem que tomar banho todo dia? Não. Escovar o dente todo dia? Não. É um hábito. Então, você já não é um hábito, você já não questiona também que você precisa selecionar a sua comida, que você precisa fazer atividade física, precisa dormir bem, que você precisa ler para poder desenvolver um bom vocabulário. Exato. Né? Então, tudo isso faz parte de quê? Da nossa parte. E são coisas que, de fato, dependem de nós. Né? Não dá para a gente sair culpando o mundo, o sistema. Essa palavra que eu te falei que foi definida essa semana, até me deixou assim pensativa, reflexiva, porque as pessoas começam a culpar o sistema. Porque né, muita coisa ruim, nossos filhos estão... Sim, mas qual é a nossa parte? Porque também tem muita coisa boa. Claro. Se você procurar, tem muita coisa boa. Será que é a gente que está se deixando permitir, se levar por esse estímulo ruim? Então, a primeira etapa, né, é definir os objetivos. Claro. Objetivos... Aonde eu quero chegar, o que eu quero fazer. Isso, exatamente. Mas, principalmente, por que aquilo é importante para mim? Né? De que forma eu vou chegar ali? Depois as ações direcionadas. Quais vão ser as ações? Quando? Por exemplo, eu te falei da leitura do livro. Eu quero... Ou então eu quero ter um novo conhecimento técnico. 2025 tem muito isso. Quero fazer um novo curso, quero melhorar isso. Ok. Quantas horas do dia eu vou ter? É logo depois do almoço? Eu vou ter 40 minutos? Eu vou ter 1 hora? Eu vou ter 2? Quando? Quais vai ser as ações que eu vou precisar acionar para que aquilo realmente, né, se concretize? Outra coisa é definir prioridades. Né? As pessoas, geralmente... E tem uma coisa que eu fico bem preocupada, que é por questões rotineiras que não vai te trazer tanto resultado que você deixa de fazer o mais importante. Sim.
E isso é uma coisa que atrapalha qualquer meta, qualquer objetivo que realmente você esteja ali no papel de ser concretizado. Que é, eu defini o mais importante do meu dia. Tem uma teoria, na verdade, um estudo de Pareto, que ele fala que 80% dos meus resultados vem por 20% das minhas ações, né? Vem de 20% das minhas ações intencionais do que é mais importante. Então, é muito fácil a gente cair na armadilha, Alex, de... na verdade, de distrair nas coisas do dia a dia. Quando a gente fica em casa, por exemplo, se você não determinar uma rotina, você começa a fazer uma tarefa, daqui a pouco você vai para outra tarefa, vai para outra tarefa. Quando você chega no final do dia, com quantas vezes já aconteceu isso comigo, com você? Se eu não colocar tudo no papel que eu vou fazer, eu não rende. Exatamente. Então, essas ações direcionadas que a gente fala, tem que ter muito cuidado com as atividades rotineiras. Né? Porque isso tem a ver com organização, não é? Tem a ver com planejamento. Exato, porque, tipo assim, eu organizo por semana, por dia e mensal. Se eu não fizer isso, eu me perco todinho. Tem a ver com planejamento, né? Tem a ver com essa coisa das atividades rotineiras que vão roubando ali, se você não tiver intencionada com aquilo. Então, é o que eu sempre falo, gente. O que é mais importante, o que é mais difícil? Você fez o mais difícil, eu costumo fazer isso na minha série. O que é mais difícil? Faço logo o que é mais difícil. Pronto, eliminei. Exato. Agora vamos fazer o que é mais fácil. Mas o que realmente me traz resultados de tudo aquilo que eu tenho feito durante o dia? Sabe por quê, Alex? Eu vejo muitas pessoas fazendo o que ele pode delegar, que qualquer um pode fazer, e aquilo que a pessoa faz muito bem. Por exemplo, você está aqui, muitas coisas aqui você delegou. Né? A parte da filmagem, isso, aquilo, da tua empresa, de repente outras coisas. Mas isso aqui que você está fazendo só você pode fazer. Verdade. Né? Então, talvez, se você deixasse de fazer isso, o resultado não seria o mesmo. Provavelmente não. E isso é um olhar que a gente precisa ter quando a gente quer implementar mudança na nossa vida. Verdade. Né? Então, eu preciso definir um objetivo realista, né, de acordo com a minha realidade, ou seja, eu tô indo para 2025. Tá, vai ter uma virada mágica com a virada do calendário? Claro que não. Não vai ter. Né? A gente vai continuar na mesma casa, com muitas dificuldades parecidas, convivendo conosco mesmo, porque nós mesmos nosso próprio funcionamento às vezes já dificulta isso. Sim. Mas o que vai ser diferente? A forma como eu vou lidar com isso, a forma como eu vou interpretar isso. Exatamente. E é legal assim, a gente falar sobre isso, até porque o que a gente está comentando aqui acontece com todo mundo e não adianta colocar todos os planos na agenda e você... Não se comprometer, né? Acho que essa é a palavra mesmo, porque você tem que ter um compromisso com você mesmo. É um comprometimento, né? Exatamente. Porque, assim, se eu botar muitas coisas, eu já sei que meu cérebro não vai acompanhar tudo. Mas daquelas 10 coisas, eu sempre faço isso, sabe? Quando as pessoas chegam. Tá, dessas 10 coisas aí, dessas 7, 5, qual é a mais importante? Escolhe uma única coisa. Tá, qual a ação que você vai fazer a partir disso? A partir de agora? O que você pode melhorar? Né? Então, assim, definir objetivos, as ações mais direcionadas, definir prioridades, definir as atividades rotineiras, tudo isso, porque a gente precisa não só de, quando está virando o ano, tem muito essa coisa de, eu vou planejar o ano, né? A gente tem que ter um pouco de cuidado, a gente planeja o que é possível planejar, mas a gente precisa contar com muitas questões e variáveis que não dependem de nós. Exatamente. Só que o planejamento, nós sabemos que é importante. Talvez, planejamento para janeiro, como vai ser? Como é que vai ser um planejamento? Então, a gente tem ali um geral, mas a gente precisa inserir na nossa realidade. E eu costumo dizer que o planejamento ele facilita tanto, eficaz. Tem uma frase do Abraham Lincoln, que ele diz que se ele tivesse 9 horas para cortar uma árvore, que ele gastaria as primeiras 6 horas para afiar o machado. Ou seja, as primeiras 6 horas planejando. E às vezes as pessoas falam assim, mas você está perdendo muito tempo. Só que aquilo que você falou, quando você tem organizado, se eu te pedir um documento, se você já planejou tudo lá na sua casa, tudo bonitinho, você vai saber exatamente onde está. Olha quanto tempo você otimizou e quanto tempo você ganhou. Verdade. Por isso que eu também acho que é legal aproveitar esse gás que vem no final de um ano, início de um novo ano, porque o nosso cérebro ele também lida muito bem com rituais, com mudanças, né? E que você pegue essa virada do calendário não como algo mágico, mas como um elemento motivador. Só que agora de uma forma muito mais concreta, de uma forma muito mais
objetiva, sabendo que, sim, você vai ter dificuldades, porque você está num corpo físico que tem necessidade de que tem essa briga mesmo, essa guerra, né? Exatamente. A mesma coisa quando a pessoa quer voltar para a faculdade, ou fazer uma outra faculdade, ou fazer uma pós, vai vir um cansaço, vai vir a dificuldade de chegar tarde em casa, acordar cedo, e vai vir a vontade de parar, de trancar, desanimar. Mas aí, então, tem o comprometimento, o foco. Não, eu vou conseguir, eu não vou desistir. E é muito legal você falando de foco, porque as pessoas falam muito de foco, mas o que eu vejo por aí não é foco, é dispersão. Porque é tanta coisa ali colocada que a pessoa vai focar como? Se ela olha para aquela folhinha ali simples e tem 300 coisas que não estão ordenadas entre si. Então, uma coisa não tem nada a ver com a outra, totalmente desconectada. Será que eu estou me ajudando a me focar? Ou será que eu estou me ajudando a ficar disperso cada vez mais? E aí a gente volta a falar de tecnologia, a gente volta a falar de estímulo, a gente volta a falar de rede social. Exato. Que, infelizmente, é o que tem super estimulado o nosso cérebro. Muito. E aí as funções executivas estão comprometidas, né? Toda a parte intelectual, toda a parte de conhecimento profundo, de capacidade do cérebro sendo prejudicada por um excesso, né? Já tem jovens com dependência digital passando 18 horas na frente de uma tela. Sim, isso é muito grave. Isso é muito, e para sair... É um vício, né? É um vício. É um vício como um outro qualquer. Exatamente. E, assim, a pessoa tem que ter... É claro, há casos que a pessoa tem que ter o foco, a determinação, mas, na sua maioria, uma ajuda profissional. Vou procurar um psicólogo e chegar, doutora, não estou conseguindo me libertar do vício digital ou disso, daquilo. E tem coisas também, eu acho que você pode nos ajudar explicando sobre isso, que as pessoas herdam de parentes, de pai ou de mãe ou de avó, defeitos, né? E de procrastinadores que impede dela alcançar o objetivo dela. Não tem isso também? Assim, tem uma herança genética, né? Faz parte, Sim. Na verdade, os nossos traços de personalidade, a nossa personalidade, em torno de 40%, ela foi herdada. Sim. Só que não é só isso, né? Então, o meio que nós vivemos, as experiências que nós temos, isso tudo vai moldando e formando, inclusive até a questão dos hábitos. Então, uma criança, ela aprende por modelagem, né? Então, se eu vejo um adulto o tempo todo assim, obviamente que aquilo vai ser naturalizado para mim. Eu acho que se ficar assim é o que é o natural o tempo todo. Né? Então, não foi nem algo herdado geneticamente, foi algo ali por hábito, por modelagem, porque eu vejo o adulto fazendo e eu faço igual. E faz igual. Né? Então, tem muito isso. E isso é interessante até para o adulto, porque nós somos seres sim, influenciáveis. Então, tanto é que tem aí as máximas dos coaches que falam muito, né? Você tem que conviver ver as 5 pessoas que você mais convive, que certamente você vai ser muito parecido com elas. E eu acredito que a gente precisa selecionar, não digo nem a questão das pessoas, porque nós não vamos nos relacionar só com pessoas que estão num patamar melhores. Ao contrário, muitas vezes a gente está ali para ajudar, para melhorar, mas de uma forma consciente e intencional. Peraí, falar sobre esse assunto é importante? Falar sobre isso é importante? Quantas vezes pessoas me abordam, ou às vezes até em cursos, igreja e tudo, às vezes vai falar de assuntos aleatórios ou de pessoas, e eu puxo o assunto para ideias, para coisas, para crescimento, até mesmo dentro das sessões de psicoterapia. Eu estava atendendo uma adolescente que às vezes puxa um pouco para esse assunto, e a gente vai lá e de forma intencional direciona e faz a pessoa pensar, estimula o crescimento, estimula a aprendizagem. Mas para isso eu não posso ter uma vida no piloto automático. O piloto automático nos rouba a capacidade de realizar as coisas. Verdade. Eu preciso ter intenção alinhada com a ação. Verdade. Né? Tem como melhorar a produtividade? É possível melhorar? Produtividade, desempenho, com certeza. Assim, eu costumo dizer que o nosso cérebro ele é treinável, graças a Deus. Mudança. Inclusive, como eu falei, tudo que nós fazemos hoje foi resultado de um aprendizado. Né? Então, o que acontece com o cérebro humano? Nós conversamos uma vez, até acho que foi da penúltima vez sobre isso. O cérebro humano, ele vem com 90% de capacidade de aprendizagem. O HD limpinho, pronto para ser programado, né? 10% ali de instinto de sobrevivência, diferentemente dos animais, que é ao contrário, 90% de capacidade, aliás, de instinto e 10% de capacidade de aprendizado. O ser humano vai... os nossos óculos, as nossas lentes, elas vão sendo registradas e montadas no nosso repertório de vida desde a infância. Por isso que a primeira infância ela é tão importante. Porque é na primeira infância que eu aprendo as principais coisas sobre mim, sobre o mundo, sobre os outros, as pessoas, como me relacionar, a visão que eu tenho de mim mesmo, que inclusive é muito importante, né? A autoestima tem a ver com isso, a visão que nós temos de nós mesmos. Então, eu não aprendo só que isso aqui é uma mesa, um copo, e vou registrando conhecimento, porque o cérebro ele vai registrando justamente para a economia de energia, porque se a gente tivesse que aprender tudo o tempo todo ia ser muito difícil. Então, assim...
isso tudo eu vou registrando, vou aprendendo e vou montando formas de interpretar o mundo. Inclusive, a psicoterapia, uma das abordagens que eu trabalho, ela tem como premissa básica de que não são as coisas em si que nos fazem nos sentirmos de determinada maneira ou forma, mas sim como eu interpreto essas coisas, né? Até o Viktor Frankl, que é o criador da logoterapia, que foi um médico, um psiquiatra e psicólogo também, que era judeu e foi chamado lá na Segunda Guerra, ele, depois de uma grande experiência de perdas da família, né, por conta de todo esse sofrimento, ele trouxe esse conceito de autorresponsabilidade, justamente falando que todo ser humano tem uma liberdade última diante de qualquer conjunto de circunstâncias, que é escolher como significar, como eu vou lidar com aquilo. Ou seja, eu não assumo a responsabilidade pelo que me aconteceu, porque nem tudo realmente, né? A família que eu vim, a forma que aconteceu, mas o que eu escolho fazer com isso? Porque hoje eu interpreto a partir do que eu aprendi. Se eu aprendi que eu sou incapaz, que eu sou isso, que eu sou aquilo, que eu não posso, que eu procrastino, eu também posso reaprender, que eu sou capaz, que eu não preciso procrastinar, porque a procrastinação também é um hábito. Inclusive, a gente falou sobre isso aqui, é um hábito terrível, que pode chegar à parte patológica, porque a procrastinação é o ato de adiar coisas. Então, meu cérebro está tão acostumado a adiar, que vira um hábito. Aí, quando eu me dou conta disso, aí sim passa a ser minha responsabilidade. O que eu escolho fazer com isso? Tá, e aí a gente planeja. A terapia ajuda muito nisso. Olha, eu só vou para uma segunda tarefa quando eu terminar aquela. Durante o dia eu planejei aquilo que eu planejei, que é factível, que é possível, eu vou fazer. E eu vou esgotando todas as possibilidades até realmente sair daquele hábito e criar um novo. Entendi. Mas para isso eu preciso estar comprometida com o meu processo. Então e esse é um é importante uma pessoa focar em uma coisa, porque às vezes começa aqui, começa ali e não termina nenhuma. Para quem já tem o hábito de procrastinar, é pior ainda. É pior. Né? Porque assim, você dorme e acorda frustrado. Frustrado porque você não conseguiu finalizar aquela tarefa. Sim. E mais frustrado ainda porque já entrou outras coisas importantes para fazer. Quando chega um momento que tem as coisas urgentes, emergentes, e aí você começa a perder um monte de prazo, porque muitas pessoas perdem prazos, perdem oportunidades, tudo por conta da procrastinação. Então, é tudo muito interligado, né? Sim. A procrastinação dificulta o hábito. Sim. O novo hábito dificulta realizar as metas. Exato. E sem meta, sem objetivo, você vai vivendo um piloto automático e você vai passar 10, 15, 20, 30 anos. E a tendência, ou é você assumir uma postura vitimista de que, porque o sistema é assim, é porque as pessoas são assim, eu não cuido da minha saúde por isso. Ou realmente você reconhecer e ficar frustrado. Engraçado, né? As pessoas realmente tendem a se vitimar, a colocar a culpa ou no sistema, ou alguém da família. Pessoas, ou alguém da família, ou o trabalho. Não consigo por causa do trabalho. Sim. Cara, é muito difícil, né, a gente reconhecer que tem a nossa parte envolvida. Óbvio, como eu falei, nós não temos controle de todas as variáveis da vida. Né? Morte, doença, isso, aquilo. Não temos controle. E de circunstâncias. Mas, assim, o que eu posso fazer com a minha parte? Se a minha parte é eu me nutrir, eu tomar um copo de água, eu fazer uma atividade física, eu dormir melhor, eu estudar, eu socializar, por que eu não vou fazer? Né? Então, o vitimista, a vitimização, eu falo que é algo muito preocupante. Por quê? E aí, até no fim do ano, é muito comum escutar isso. Sim. Eu não fiz por causa de fulano. Eu não fiz por causa de ciclano. Ou aconteceu isso ou aquilo por causa... E a pessoa nunca ela fala assim, poxa, eu não fiz porque eu não me comprometi em fazer. Eu não fiz porque eu não me esforcei para fazer. Tem pessoas que admitem, e é fantástico quando acontece isso. Sim. Mas, normalmente, é a vitimização. E não é que a pessoa que está se fazendo de vítima ali não tenha sofrido injustiça. Muitas vezes até sofreu, sim. Mas aí que está o papel da autorresponsabilidade. O que eu escolho fazer com isso? Tá, eu sofri injustiça, pessoas me caluniaram, falaram que eu era incapaz, que eu era uma pessoa incompetente, que eu era isso, eu não merecia ouvir isso. Ok, mas o que eu escolho fazer com isso? Né? Eu vou ficar nesse lugar, eu vou continuar realmente assumindo o meu protagonismo na minha vida. Né? Então, é muito mais sobre o que a gente escolhe fazer com o que fizeram com a gente, do que exatamente ficar nesse lugar, assim, céus, a terra, o mar, tá tudo ruim, e pronto. Né? Não é assim. Você está tratando de final de ano, né, que todo mundo tem esse clichê de fazer metas para 2025, e as pessoas até brincam, né, entre si. Qual é a sua meta? Qual é o seu objetivo ano que vem? Então, uns falam assim, não... vou deixar a vida me levar. Outros falam assim, não, tá na mão de Deus, eu não faço plano. E outros falam, olha, eu tô com alguns objetivos, algumas metas lá na minha agenda. Aí eu te pergunto, é legal você colocar no papel o que você
quer tentar alcançar para o ano que vem, ou não é legal, ou a pessoa que fala, não, minha vida está nas mãos de Deus, eu não... Olha, vai depender de como a pessoa lida com a autocobrança interna. Tem pessoas, por exemplo, que ela entra no nível de ansiedade muito grande quando ela determina muitas metas. Sim. Né? E às vezes até metas inatingíveis. Você falou de uma coisa muito interessante, eu lembrei do autocriticismo, que é um problema que está acontecendo muito. Então, no advento da internet, antigamente, tudo que acontecia era assim, eu sou pobre porque Deus quis. Ou eu tenho essa família. Eu tenho as pessoas eram mais conformadas. Eu tenho essa família porque Deus quis. Ou é assim porque Deus quis. Não, eu aceito, Deus quis. Hoje, com o advento da internet, é muito. A culpa passou, culpa entre aspas, a ser do ser humano. Você que foi incompetente, você que não aproveitou as oportunidades, você que não aconteceu isso. Você não já escutou isso? Sim. Só que a gente tem um elemento muito perigoso aí. Porque, de fato, nem todo mundo tem as mesmas oportunidades, sim. E muitas vezes a gente não desenvolve o nosso máximo de potencial por conta e fica limitado por conta de situações que nos advêm. Então a gente pode pegar até um exemplo físico. Eu estava lendo a história uma vez do Lionel Messi, né, da probabilidade que ele tinha de desenvolver uma altura maior. E por conta de alguns interpasses ali, coisas de saúde, ele não conseguiu. Então, quantas vezes nós temos, sim, um potencial máximo de desenvolver, vamos supor que aí eu teria um potencial máximo de chegar a 1,80 m de altura, vou pegar um exemplo físico. Só que, no decorrer da minha vida, eu lidei com pessoas adoecidas, eu contraí um problema, e esse meu potencial ficou limitado. Ao invés de chegar a 1,80 m, eu cheguei a 1,60 m. Eu posso escolher o que fazer com isso. Ou eu vou ficar presa porque eu tinha aquele potencial e não consegui atingir. Só que com o advento do autocriticismo, tudo é culpa minha, o ser humano passou a atribuir, colocar tudo na sua sacola, sem considerar todas essas variáveis. Tudo isso, essas intempéries que a vida traz para nós. Né? Então, assim, a gente precisa ter um pouco de cuidado. E foi muito legal você entrar nesse assunto, porque, sim, tem muitas coisas que eu não vou conseguir pelas circunstâncias da vida. Eu não tive realmente as mesmas oportunidades. Eu criei outras coisas ali. A gente escuta muitas pessoas falando assim, poxa, fiz do limão uma limonada. Sim. Já deve ter escutado muito esse termo. Claro, bastante. Justamente por isso, porque o que me veio, o que me sobreveio, eu consegui fazer algo com aquilo que chegou e transformar em algo melhor. Isso acaba abalando muitas estruturas emocionais de autoestima, porque a pessoa começa a colocar na sua conta que quem não foi capaz foi ela. Entendi. De atingir. Agora, planejar é uma coisa fantástica. Assim, se você consegue fazer um planejamento, olha, ano que vem, eu, por exemplo, vou fazer, se Deus quiser, uma especialização. Mas eu coloquei, ainda está como meta, como planejamento. Claro. Ali. Coloquei, qual a hora que eu vou conseguir fazer isso? De que forma eu posso implementar? Sim. Aí eu tenho que considerar, eu tenho uma família, eu tenho uma casa, eu tenho um consultório, eu tenho uma empresa para tocar. De que forma, qual é a minha realidade? De que forma eu vou conseguir tornar isso tangível, factível? E eu estou ali mensurando as possibilidades. Isso ajuda, obviamente, porque já tomei essa iniciativa, já fiz o plano de ação e agora me comprometer com a ação diariamente. Até chegar, assim, quando eu lembro que eu fiz transição de carreira. Estou pegando meu exemplo, porque é muito comum as pessoas, em determinado ponto da vida, às vezes, querer fazer uma transição de carreira. Então, trabalhava como design de interiores e, em determinado momento, falei assim, poxa, eu quero retomar a faculdade de psicologia, mas aí são mais 4 anos. Eu já tinha feito quase são 5 anos a formação. E eu pensei, 5 anos vai passar de qualquer maneira, mas como eu vou encaixar numa rotina de uma mulher que trabalha, que faz isso, que faz aquilo, vou ter que me esforçar mais durante esses anos? Sim. Mas esses anos vão passar de qualquer maneira. Sim. E aí a gente foi tornando factível, me comprometendo, fazendo até chegar e depois ir fazer uma pós e continuar a especialização. Então, assim, é muito importante. Só que o mais importante nisso aí tudo é a gente se conhecer. Será que se eu estabelecer 10 metas e isso vai me tornar uma pessoa mais ansiosa, eu não vou conseguir fazer nada? Ou como você falou, eu mesmo, assim, sou uma pessoa que tenho o hábito de estar sempre lendo 2, 3 livros, eu leio em torno de 48 livros por ano. Bacana. Só que, assim, hoje isso não me deixa mais ansiosa, mas no passado já me deixou. Porque se tornou algo natural. Se eu não posso ler 3 páginas hoje, eu vou ler amanhã. Se eu não posso ler 3, eu vou ler 2. Mas tem dia que eu consigo ler 6, tem dia que eu consigo ler 10, tem dia que eu consigo ler quase meio livro. Vai depender muito ali do tempo. Só que acabou se tornando um hábito pelo comprometimento que eu fui fazendo. Só que em algum momento precisou ter esse start, precisou começar. Então, autoconhecimento é muito importante para isso. Para mim, é melhor colocar numa agenda
que, de fato, né, os especialistas falam que é muito melhor você olhar e ver ali a forma de colocar aquilo em prática. Sim. Ou, se aquilo me deixar muito ansiosa, eu vou escolher uma coisa, que é o ideal. Sim. Uma única coisa. Quando aquele hábito já estiver estabelecido, já estiver rodando, Sim. vamos pro próximo. Vamos pro próximo. Sim. Ou eu também tenho essa coisa de botar tudo na conta de Deus. Tudo foi porque Deus quis e tá tudo bem. Não é uma maneira de autoconsolar, não? Colocar tudo na conta de Deus? Eu acho que o ser humano inventou isso, uma maneira de se consolar. Não aconteceu porque Deus quis. E nem sempre foi porque Deus quis, é porque às vezes é o que você falou. Faltou foco, competência, resiliência. E às vezes, de fato, faltou oportunidade, né? Assim, eu não tive Também oportunidade é para normal. aquilo e ok, não é? Eu não vou ficar carregando essa culpa, Não, né? Eu não tive a oportunidade de fazer isso. Eu sou assim. Bem antes de eu estudar psicologia, eu já era assim, não é? Então, por exemplo, eu tive que trancar agora minha faculdade de psicologia. Aí eu falei, cara, vou me atrasar 6 meses, vou me atrasar 1 ano. Né? Claro que eu penso, mas por outro lado, eu não é que eu me Você adiou só. Exatamente, não é que eu me coloco a conta na conta de Deus ou que eu tento me consolar. Não, eu só entendo a minha realidade. Não deu, eu não vou me apertar, eu não vou me matar minha saúde mental. Não deu, tranquei, depois eu volto. Então, assim, eu consigo administrar minha cabeça assim. A mesma coisa, para 2025... Beleza, eu já coloquei na agenda o que eu gostaria, o que eu quero alcançar. Sim. Como eu fiz em 2023. Em 2023 eu fiz lá meus planos, eu quero alcançar isso, isso e aquilo. Chegou agora em dezembro, eu olhando para trás, eu não consegui alcançar tudo que eu quis. Mas beleza. Beleza. Eu não fico frustrado, vamos embora, ano que vem. Continuar, exatamente, tá de boa. boa. Porque eu consegui colocar uma boa parte. Exato. Mas aí a gente está falando de talvez não, é um pensamento mais condizente com a realidade, né? Sim. E isso foi uma coisa legal de se tocar, porque uma coisa que eu vejo que impede muito das pessoas continuarem é a retomada. Sim. Então, eu comecei, como eu não consegui continuar, aí eu paro, nem volto a falar naquilo, porque já entrou no meu cérebro um reforçador de que eu que fui incapaz, e logo eu não vou ter capacidade de continuar. Tem um ditado tibetano, Sim. Eu gosto muito né, dessa parte ali, né, da filosofia oriental também, o próprio Sun Tzu, né? Não sei se você conhece, da Arte da Guerra. Eu amo, já li esse livro 3 vezes. É muito interessante porque, inclusive, ele fala muito da importância de autoconhecimento. Tem uma frase que eu levo, assim, que ele fala: conheça somente a si e você ficará vulnerável em 50% para perder algumas batalhas. Mas se você conhecer a si e ao inimigo, sim, né? Adoro essa frase. Exatamente. Então, ou não conhecer a si ou ao inimigo, você ficará vulnerável em 100% das batalhas. Sim. Né? Então, você vai correr o risco de perder tudo. E aí tá falando muito mais sobre isso. Quais são as minhas limitações? O que eu conheço de mim? Quais as partes que eu preciso melhorar? Você falou aí de autoconhecimento. E aí esse ditado tibetano diz: se cair 7 vezes, levante-se 8. Porque eu sempre considero, do ponto de vista psicológico, o ápice da inteligência emocional é quando eu falo assim: ok, não fui hoje, mas amanhã eu vou. Isso. Esse ano não foi, mas eu vou continuar. Sim. Né? Então eu não vou ficar preso naquele pensamento de que eu que fui incapaz. Tem uma parte desse livro também, se eu não me engano, não vou saber a página, mas que Tet Suzan, eu acho que eu não sou chinês, mas é por aí, ele fala também o seguinte: como é que você vai entrar numa briga, numa guerra, se você não se conhece? Exatamente. Você já perdeu. Exatamente. E é justamente nessa parte do autoconhecimento, né? Porque assim, por exemplo, eu te dou aqui uma limitação física que eu tenho. Eu tenho deficiência auditiva, no ouvido esquerdo eu não tenho 0% de audição. Eu só escuto com o ouvido direito. Mas é de verdade ou é só uma suposição? De verdade. Tá. De verdade. Então, obviamente que eu preciso cuidar muito mais, né? Dos ruídos, cuidar muito mais do ouvido que funciona. Mas, provavelmente, como já aconteceu, se eu for para alguma atividade, alguma coisa que eu dependa muito disso, eu vou precisar me resguardar mais ou, de repente, nem estar naquele posicionamento ali naquele momento. Mas isso foi do quê? Eu conheço essa parte de mim que não funciona. Então, a gente pode levar para a parte subjetiva também. E é muito legal quando você se conhece, porque o que acontece? Né? Estou citando meu exemplo para não citar o nome de ninguém. Quando você se conhece, teve uma situação que eu estava com um grupo de amigos e os 4 falaram: não dá. Eu me conheci, eu falei: dá sim. Entendeu? E fui e deu. Então, é muito importante a pessoa se conhecer para ela, é o que você falou, não ser influenciada negativamente. Ou até mesmo superestimar uma coisa ou subestimar outra, porque às vezes nós
subestimamos as nossas capacidades. Sim. Porque nós aprendemos que não somos capazes, nós aprendemos Sim. que aquilo não é pra gente. Pessoas que nem se permitem porque aprendeu que não é pra mim. Exato. Ou às vezes a gente superestima. Não, eu tenho sim possibilidade, mas você não se preparou, você não se capacitou. Exato. Então o autoconhecimento passa por isso. E é Exato. muito legal porque você começa a fazer contato com aquilo que te falta, com aquilo que você pode desenvolver. E a partir daí, inclusive, está diretamente ligado ao nosso tema. Né? Como planejar de forma eficaz. Sim. Como ser bem-sucedido, como ser diferenciado, como pegar os pensamentos e se transformar em ação. Não tem segredo, Alex. É se comprometer com as mínimas partes. É o pouquinho de cada dia. Exato. É as 3 páginas do dia. É a água que você vai tomar. Sim. É o curso que você vai fazer. É o pensamento que você vai nutrir. São as coisas que você vai dizer não. Exato. Né? Inclusive, o Steve Jobs, ele fala que para ele ser bem-sucedido, ele aprendeu que ele tinha que dizer não para mais de 90% das coisas. Né? E a gente está numa dificuldade de dizer claro. não, porque é tudo aí, tudo muita mão, tudo Sim. muito, né? Exato. Estimulante. Estimulante. Estímulo. Eu era terrível para dizer não. Que eu gostava de ajudar todo mundo, aquela coisa toda. A partir do momento que eu percebi que a recíproca não era igual para mim, aí eu falei, opa, peraí. Aí eu comecei a dizer porque o não. não. Protege, né? O não protege. E o não é o que vai possibilitar, viabilizar, concretizar metas. Sim. O não para muitas coisas. Porque Exato. quando eu começo a dizer sim para tudo, eu me comprometo, eu não tenho condições de dar conta de tudo, porque nós somos limitados, sim. Exato. Sobrecarregados. Sim. E aí, quando eu sou um ser humano com sobrecarga, eu não consigo submeter um ser humano melhor para o outro. Ser um amigo melhor, um esposo melhor, um chefe melhor, enfim. Por quê? Porque eu não cuidei das mínimas coisas, das mínimas partes. Então, engana-se muitas pessoas que falam, poxa, fulano é um gênio. Tudo que ela se propõe, faz. Né? Sim. Você já escutou isso? Já. E quando você vai conversar com a pessoa ela se compromete com a mínima parte. As coisas pequenas. Então, a disciplina, como eu comecei falando, é essa ponte. Né? Agora, e aí o perigo está aí. Eu subestimo, eu não dou valor achando que aquela pequena parte não vai me levar a lugar nenhum. Sim. É porque eu realmente não estou comprometida com o processo. Eu só estou pensando no resultado. Exatamente. E aí, esse processo, para mim, tem que ser muito importante. Sim. Né? Se eu não me engano, foi Bernardinho que fala que a vontade de se preparar tem que ser maior do que a vontade de vencer. Então, assim, como eu quero funcionar nesse caminho? Eu costumo dizer que uma mudança de comportamento, uma alteração de um hábito, que é objetivo e meta de muita gente, é quase que uma mudança de identidade. Aí muita gente se choca com isso. Que é isso? Mudar minha identidade? Quem eu sou? Sim, porque eu preciso... Olha a diferença que é eu falar assim, eu quero emagrecer, e a diferença que é eu falar assim, eu quero ser uma pessoa saudável. Sim. Aquilo passou a fazer parte da minha identidade. Sim. Eu já não tenho uma linha de chegada, porque eu vou funcionar até o fim, assim. Exatamente. Né? Então, eu me comprometo com o quê? Com o processo. Sim. O processo vai me levar ao resultado de forma automática. E que vai virar um hábito. Que vai virar um hábito. Eu não vou ficar focada só naquela coisa lá. Então, isso é muito importante. Sim. Né? Porque não tem milagres. Então, eu já vi pessoas falar assim, mira na estrela para você chegar, pelo menos... Cara, eu acho que isso é errado, né? Porque para algumas pessoas vira frustração mesmo. Não, assim, a gente tem que ter um pouco de cuidado com isso também. Porque, assim, a meta, o objetivo, obviamente que não deixa de ser uma motivação. Claro. Poxa, eu tenho eu quero aquele carro. Sim. O que eu vou percorrer para ter aquele carro? Sim. Eu sempre digo que o nosso cérebro ele funciona tanto com gatilhos bons como ruins. O gatilho bom é aqueles cartões de enfrentamento, eu gosto muito de usar isso na clínica, Sim. até no celular, que é, às vezes, uma frase que você lê que te impulsiona. Você tá sempre trazendo memórias mentais ou pensamentos ou situações que te estimulam, que te mantenham motivado. Exato. Assim como o contrário também acontece. É um gatilho que você tem ruim, que aquilo te desestimula, te desanima. Já aconteceu muito. Então, o fato de você ter um objetivo lá, né? Porque, por exemplo, vamos supor que eu quero ir a um lugar de São Paulo. E aí eu pego um Uber, né? A primeira coisa, o Uber, agora a gente tem que botar a direção, mas o táxi, para onde que a senhora vai? Eu preciso saber para onde eu vou. Sim. Porque quando nós não sabemos para onde nós vamos, qualquer lugar serve, não é isso? Verdade. Qualquer evento fica favorável. Então, nesse sentido, é importante saber. Mas o mais importante é o porquê. Porque isso faz sentido para mim? Sim. É porque a sociedade impõe? É porque tá na moda? É porque isso vai me trazer realização? E o que é uma vida significativa, Alex? Uma vida significativa é aquela que é norteada por valores.
princípios. O que norteia a minha vida? Né? Assim, o que faz dela importante, significativo? Os meus valores, meus princípios, de repente, são parecidos ou diferentes dos seus, mas eu preciso ter clareza disso. Porque se eu tenho clareza, eu não vou na manada, eu não vou no piloto automático, eu não vou nesses lugares. Eu acho que a pessoa também pode se perguntar assim... Porque às vezes o negócio de meta vira clichê, negócio de final de ano. Então a pessoa tem que saber aonde que eu costumo falar, aonde que você quer estar daqui a 4 anos. Porque daqui a 4 anos tem outra Copa do Mundo, um exemplo, né? É verdade. Já é uma regra, vai ter... É uma outra realidade. Na próxima Copa do Mundo, você quer estar onde? Então, eu sempre falo isso com meus alunos de teatro lá, né? Vocês têm tantos anos, vocês querem... E aí, vamos fazer faculdade? Não sei ainda, tio. Mas você vai se preparando. Então, você acha que dependendo da meta, a pessoa tem que pensar se o caminho vai ser no caminho também? Porque, tipo assim, ano que vem eu vou voltar a fazer faculdade, um exemplo. Mas ela é uma mulher casada, é uma mulher que tem filhos pequenos, que vai exigir uma demanda para alguém tomar conta dos filhos, fazer comida para o marido, aquela coisa. Então, o caminho vai ser meio que torturoso para ela fazer uma faculdade. Mas ela quer fazer essa faculdade. Isso, aí vamos supor, assim, a minha realidade é que eu não vou ter as 4 horas disponíveis que uma pessoa solteira tem. Sim. Mas eu vou ter 1h30. Esse curso é viabilizado por ser semipresencial. Dessa forma eu não consigo ter 4 horas disponíveis, mas eu consigo ter 1h30. Então ela vai mudar a estratégia. E aí você vai mudar a estratégia. Aí a gente fala que entra o planejamento. Por quê? Por que ele precisa ser factível de se fazer? Porque senão eu fico no mundo das ideias e na imaginação. Sim. Né? Porque assim, nós queremos muitas coisas. Saber, inclusive, nós sabemos muito. Sim. Agora, funcionar assim é que são elas. É diferente. Vou falar uma coisa aqui agora, mas ninguém copia minha ideia. Quando eu passo em frente ao cemitério, eu vejo um monte de balãozinho assim, um monte de sonhos que não foram realizados e um monte de ideias incríveis que não saiu do papel. Aí, tô até escrevendo uma série sobre isso, né, de um camarada que ele conversa com os mortos. Gente, é uma série, tá? Eu não acredito nisso, não. Eu não acredito nisso, que não existe, né? Isso não existe. Você não acredita em reencarnação? Não. Eu também não. Eu falei assim, como assim? Então, nessa série, o cara, ele conversa com os mortos no cemitério que não conseguiram tirar do papel as ideias e esse cara vai tentar realizar essas... Nossa, que interessante, né? Porque o cemitério, quem me falou isso foi um cara muito sábio. Ele falou, aqui tá o local que tem mais ideias incríveis. Sem ter colocado no papel, sem ter tirado. Se você conseguir conversar com um deles, você fica rico. É claro que foi um exagero que ele falou. Mas é verdade. Mas é verdade, De certa forma é verdade. É verdade. Entendeu? E aí, aquilo que a gente sempre fala, né? Vale muito mais uma ideia em prática do que 1000 no papel. Sim. Né? Então, acho que as pessoas, elas têm muita consciência. A gente está num mundo da informação. E isso é uma coisa que pra gente pensar, porque é paradoxal. Nós temos muita informação e muito conhecimento disponível. Sim. Mas a sabedoria tá difícil. Porque a sabedoria é justamente eu colocar em prática aquilo que eu aprendo e que tem a ver com os meus valores, com o que norteia a minha vida. A psicologia, Alex, quando ela começou, ela tinha 3 objetivos, né? Um dos objetivos também era cuidar da parte da saúde mental, dos transtornos e tudo, mas também era trabalhar para que a pessoa desenvolvesse todas as suas habilidades, forças, virtudes e desenvolvesse e explorasse todo o seu autodesenvolvimento. Com o advento da Segunda Guerra, acabou a psicologia indo muito para essa área médica, essa área científica de tratar transtornos. Graças a Deus, de alguns anos para cá, a gente tem retomado através da psicologia positiva. E uma das coisas que se percebeu, através desse movimento da psicologia, é que justamente uma vida com sentido é quando a pessoa tem um propósito. Propósito não cresce em, qual é o meu propósito? Propósito a gente só descobre caminhando, fazendo, se colocando em movimento, mesmo que aquilo não tenha muito sentido para mim. Eu não sei por que eu tô fazendo isso, eu queria tanto descobrir. É muito comum, sabe, Alex, as pessoas chegarem assim, queria tanto descobrir o meu propósito, agora tá chegando 2025, qual é o meu... Até hoje, já tô com 40 anos, esses dias escutei alguém falando, e ainda não descobri o meu propósito. Gente, propósito a gente só descobre se colocando em movimento. Eu comecei esse caminho, poxa, que bom, me identifiquei, isso faz todo sentido para mim, isso está contribuindo para a vida de alguém, isso está contribuindo para isso, tem a ver com os meus valores, ou não é bem isso, vou tentar de novo. E uma hora, certamente, você vai olhar e vai falar assim, caramba, esse é o meu propósito. Agora, parado, a gente não chega a lugar nenhum.
É interessante, você me fez lembrar de uma historinha que eu escutei muito tempo atrás. Não vou saber contar toda a história, mas disputou a corrida, o cavalo de corrida e uma tartaruga. Óbvio que, pela lógica, o cavalo iria ganhar. Mas o cavalo saiu num galope tão forte, tão grande, tão, enfim, né, além do limite, que o coração dele, no meio do caminho, estourou. Pois A tartaruga demorou, mas passou o cavalo. Pois é, e aí a gente fala, justamente na construção do hábito, fechando esse seu raciocínio que é fantástico, que mais importante para estabelecimento de uma mudança na nossa vida e da construção de um hábito não é a velocidade, não é a quantidade e não é a qualidade. Incrível. É a constância. É o pouquinho todos os dias, um passo de cada vez. A partir do momento que eu realmente consigo me comprometer com a constância, aquilo que a gente subestima, aquilo que a gente não dá valor, aquilo que a gente acha que não vai nos fazer chegar naquele ponto, é justamente aquilo que vai fazer. É o mínimo todos os dias. Aquilo que até uma criança conseguiria fazer. O que você não tem como falar para o teu cérebro, para os teus pensamentos sabotadores, assim, não tenho como fazer, porque é impossível não fazer, para o ser humano não fazer. Que interessante, viu? O que você falou, muito bacana. E realmente não é a quantidade. Eu coloquei 2 metas, né, para as minhas 2 filhas, 2 anos atrás. Ler a Bíblia toda em 1 ano, né? Que eu já li a Bíblia toda em 10 vezes. Aí eu falei, que legal! Aí eu falei com elas. E quando eu tinha tempo também. Eu ainda leio todo dia, mas quando uma vez eu tinha tempo, né? E eu trabalhava. Aliás, eu sempre trabalhei para mim. Nunca trabalhei carteira fechada. Aí uma vez eu tinha tempo de sobra mesmo. Aí eu coloquei uma meta. Mas foi para questão de tantas páginas por dia. Não, eu coloquei mas eu nunca mais fiz isso, porque é muito louco. Eu coloquei uma meta, eu vou ler a Bíblia toda em 1 mês. Aí eu peguei, eu somei quantos capítulos tinha a Bíblia. Né? Eu somei quantos capítulos tinha a Bíblia e dividi por 30. Aí eu tinha que ler 40 capítulos de manhã e 40 à noite. Eu tinha que ler 80 capítulos por dia. Era muito cansativo. Você tinha bastante tempo. Tinha. Era moleque. Aí eu cumpri e li a Bíblia em 30 dias. E isso certamente reforçou seu senso de autoeficácia, que é uma das partes da nossa autoestima, que é o quanto você se sentiu capaz. Claro que, de repente, se eu perguntar para você assim, Alex, você conseguiu absorver mais assim ou lendo mais gradativamente? De repente você vai falar, gradativamente eu vou conseguir absorver e ali aprender foi só pra mais. Cumprir mesmo. Mas aí é algo que você estava provando para você. Exatamente. Mas você trouxe um exemplo fantástico. Você definiu a meta, depois você definiu como você ia fazer, planejou ela e depois você colocou em ação. Foi. 3 passos que a gente precisa fazer para qualquer meta. Aí eu fiquei super satisfeito porque eu cumpri, mas na hora que eu contei na roda dos amigos, ninguém acreditou. Ok, você leu? Duvido. Eu não tinha comprovado. Falei, gente, eu li. Mas assim, eu estava satisfeito comigo mesmo com a situação. Aí eu coloquei essa meta para as minhas filhas. Vocês vão ler a Bíblia em 1 ano, lendo 5 capítulos por dia e 3 capítulos por dia da Bíblia e 5 no final de semana. Né? Só que elas não fizeram do jeito que eu ensinei. Mas leram um tempinho dela. Aí a minha filha mais velha, em 1 ano e meio, acabou de ler. Eu falei, parabéns, ganhei um brinde. A mais nova, quando a minha mais velha acabou de ler, ela estava na metade ainda. Eu falei, cara, você lê quantos capítulos por dia? Ela, 1. Tava indo no tempo dela. Eu falei, não, vai lá, continua. Entendi. Aí passou 2 anos, ela não acabou ainda, vai acabar agora. Mas é bom que você tá estimulando, né? Estimula de alguma forma, né? Cada um vai ter uma dificuldade, um tempo, um processo. E isso é mais importante, claro, a gente tá falando de adolescente que não tá nem com o lobo frontal lá formado, né? Elas estão nesse período ainda. Mas você tá formando o quê? Não só valores, princípios, mas principalmente regras de que quando eu começo eu devo terminar, eu tenho essa capacidade de fazer. Tem outros ensinamentos por trás. Também, né? A paciência. Para alcançar uma... Às vezes, a gente está falando com um público adulto também, que começa a faculdade acima dos 50, 45, 50. Pô, vou me formar com 60, vou me formar com... Mas faz. Tem muito isso. Porque é o que eu sempre falo, a vida, os anos, eles vão passar você fazendo ou não, a vida vai passar. Isso no final, tá com 50, tá com 60, se no final de 4, 5 anos você falar assim, poxa, eu poderia ter começado que agora eu estava terminando, porque passou de qualquer jeito. Então você tem 2 frustrações de não ter começado, né, e de ter perdido aquele tempo. Eu me formei na época com uma senhora que deveria ter aproximadamente 80 anos. Uou! Né? Nossa! E ela falava assim que ela não queria clinicar, que era mais assim por, né? Eu percebia que era mais assim um hobby, uma realização.
E depois eu fiquei sabendo que ela chegou a atender, que aquela bacana. coisa toda. Então, assim, eu fiquei pensando, o próprio Roberto Marinho começou aquele grande império que era a Globo, Sim. hoje não é mais, mas aos 60 anos. Olha aí. Né? Então, atendo muito público de terceira idade e, graças a Deus, hoje com a longevidade, nós ganhamos muito em tempo de vida, né? Tá mudando um pouco esse conceito. Mas é muito comum que as pessoas pensem isso. Tá tarde demais para mudar, fazer transição de carreira, tá tarde demais para adquirir um novo conhecimento. E não é. Não é o que eu sempre falo, comece. Exato. E não espere uma coisa milagrosa, virada do ano, aquilo. Não comece. Comece amanhã, faz uma caminhada, Exato. experimenta levantar, quer melhorar seus hábitos de saúde. Exato. Começa amanhã, falta 10 dias aí pro Sim. término. Você vai perceber como que isso já vai te estimular a entrar o ano de uma forma diferente, né? E, assim, enfim, eu acho que é isso. Não tem grande foi milagre. bacana. Como foi o ano pra você? Você conseguiu alcançar 50% do que você planejou? Olha, eu não medi ainda, não mensurei em percentual, mas, assim, muitas coisas eu consegui Que bom. Colocar em prática no sentido de agora olhar e falar assim, caramba, já está estabelecido como hábito, né? Porque é sempre mais difícil a gente dar continuidade àquilo que a gente se compromete conosco mesmo. Para mim, pelo menos. O que eu me comprometo com os outros é muito mais fácil de colocar em prática, porque eu velo pela palavra. Claro. Então, eu dou a vida pela palavra. Sim. Falei e me comprometi com os outros. Sim. Mas eu percebi durante muitos anos que era muito mais pelos outros do que por mim. E aí eu lembrei do versículo, né, dos ensinamentos de Cristo, que é o próximo como a ti mesmo, né? Então, o a ti mesmo tá ali, né? Você precisa, aquilo que você se compromete com o próximo, também precisa se comprometer com você e colocar e fazer, porque quando você cuida de você, você está submetendo um ser humano melhor para os outros. Sim. E fechando aqui, Alex, a gente falou muito da importância dos pequenos passos, as pequenas coisas que nos levam a lugares grandes, né? E isso é uma coisa que eu até tem a lenda do cavaleiro, né? E grandes histórias que falam sobre isso, que é por causa de detalhes que nós deixamos de crescer, de atingir meta, de chegar a objetivos. Inclusive, tem nessa lenda eu gosto muito que diz que por causa de uma ferradura, ou seja, de um parafuso de uma ferradura de um cavalo, o cavalo perdeu a ferradura. Aí, por causa do cavalo ter perdido a ferradura, se perdeu o cavaleiro. Por se perder o cavaleiro, se perdeu a rota, se perdeu o caminho, se perdeu a mensagem, que ia chegar lá na batalha, se perdeu a batalha e se perdeu o reino. Nossa, olha aí. Então, a pequena coisa que a gente deixa de fazer faz com que a gente perca aquela grande coisa. Então, não subestime, não desvalorize o poder das pequenas coisas. É só aquilo que você pode fazer, então é só aquilo que você vai fazer. E você pode ter certeza que se você mantiver a constância, você vai chegar lá. Sim. Você vai conseguir concretizar. Então, essa é a minha mensagem que eu deixo. Comece com o que você tem. Né? Como diz São Francisco lá de Assis, como ele falou, né? Comece fazendo o que é possível. Exato. Logo você vai estar fazendo ali o necessário. Daqui a pouco, quando você olhar, o impossível está acontecendo. Mas justamente por isso. Muito legal. E de tudo que a doutora Andréia falou, o importante é sair do papel. Saiu do papel, aí vai devagarinho. Isso. Né? O importante é ação. Ação, né? Ação. Porque o planejamento é importante, definir as metas é importante, mas como eu me comprometo à ação, tirar as coisas que nos prejudicam, nos atrapalham, ter atenção com isso, diminuir os estímulos. Eu costumo dizer que esse ano eu comecei diferente. Todos os anos eu começo com um pouquinho mais, uma quantidade maior de metas. Esse ano, meu objetivo foi diminuir as metas. Mas é isso. Mas obrigada por esse espaço. Eu que agradeço. Sua mensagem aí de Natal para os seus clientes, seus amigos, famílias. De Natal, gente, aproveite muito cada momento. Nós estamos na era, como eu falei, do piloto automático. A coisa mais difícil que está acontecendo é a pessoa estar presente com atenção plena naquele momento. É verdade. Né? Você vê pessoas em jantares com a cabeça longe. É verdade. Em tantos lugares com a cabeça viajando. Não. Toda vez que seu pensamento devagar para outros lugares, no momento que você estiver em família, ali em Natal, curtindo, traga seu pensamento para o presente. Comece a exercitar a sua atenção plena, porque a vida é feita de instantes, de momentos. Nós estamos aqui hoje, não sabemos se o próximo Natal estaremos aqui, não sabemos o que vai acontecer. Então, vamos aproveitar o dia de hoje. Vamos aproveitar com presença plena. Estou aqui olhando para você olhando para mim, a gente está discutindo ideias, sabendo que outras pessoas serão beneficiadas por esse conteúdo. Verdade. Né? E isso nunca mais vai voltar. Nós podemos até viver momentos parecidos, mas exatamente igual a esse, nunca mais acontecerá. Então, desfrute da atenção plena.
vivendo cada momento. É isso que eu desejo para o seu Natal. Que bacana. Então tá aí, pessoal, nosso programa especial antes do Natal. Não podia ser melhor com a doutora Andréia. Eu agradeço. Eu também. Sempre fico muito feliz de vir aqui. É né? sempre leve, né? É muito leve, é muito, assim, é um aprendizado do tamanho. Ficar com você aqui 1 hora é como se ficasse 1 ano. Eu aprendo muito, que muito bom, obrigado. E é uma troca, tá? Saiba que a recíproca é verdadeira. E... né? Eu aprendo sempre que venho aqui e sempre... como admiradora aí do trabalho de vocês, seu trabalho principalmente. Muito obrigado. Porque impacta muitas vidas. Muito obrigado. E você é uma profissional incrível. Te conheci, acho que 3 ou 4 anos atrás. Você foi muito simpática ao me atender, onde a gente fez amizade. Já tem bastante tempo. E foi muito, assim, você confiou no meu trabalho desde então. Sim, então, sim. Assim, porque você é um jornalista diferenciado, obrigado, né? Muito comprometido obrigado. com as ações sociais, muito com que obrigado. realmente... e comprometido, inclusive, em aprender, né? Isso é uma coisa fantástica. Não, muito. Eu acho que a gente aprende o tempo todo, né? Não tem como, né? Verdade. Obrigada, Eu Alex. que agradeço. Um Feliz Natal para você, seu esposo, família, todo mundo. Gente, para vocês um Feliz Natal também. Compartilhe esse link desse programa com todos, na sua família, com seus amigos, a galera que infelizmente tem um defeito de procrastinar, de infelizmente não cumprir metas. Então, compartilhe esse programa que eu te garanto que tudo que a doutora Andréia falou aqui vai ajudar muito, muito mesmo. Eu espero. Eu só agradeço. E ano que vem, aguardo você aqui de novo. Sim, vamos marcar. Vai ser um prazer. Valeu, gente. Deus abençoe.